Declaro reaberta a sessão. O processo é o 10 da pauta, sob minha relatoria. Antes, eu registro a prorrogação dos prazos de vista dos processos 11 e 12. Não necessariamente para a próxima semana, é uma prorrogação a ser definida posteriormente pelo nosso ilustre presidente José Carlos Novelli. Trata o processo de representação de natureza externa, formulada pela empresa Água Prata Construção Civil Limitada, em desfavor da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, sob a gestão do senhor Lizu Cobertain, em razão de supostas irregularidades referentes à contratação de empresas para a execução de serviços de manutenção de rede de energia em logradouros e edifícios públicos do município. A representante sustenta que ocorreu o irregular cancelamento do lote 1 do pregão presencial 815, no qual sagrou-se vencedora sob a justificativa de incapacidade técnica da empresa para a execução do objeto. Alega ainda não ter sido convidada para participar do convite 9 de 2015, que foi posteriormente cancelado. Também argumenta ter havido irregularidade na contratação das empresas elétrica, Refrigeração Centro-Oeste e Cibele França da Silva, uma vez que as mesmas não estão habilitadas junto ao CREA Mato Grosso para prestação de serviços de iluminação pública. Um relatório técnico preliminar, então, SESEX de Obra e Infraestrutura, analisou os pregões 8, 15, 32 de 2015, a dispensa licitação 12, daquele mesmo ano, e os contratos 101, 107, 139 e 224, também de 2015. Ao final, apontou as irregularidades, são 16 irregularidades aqui apontadas, constam, inclusive, da síntese. Claro que não é o caso de ler. Citados os senhores Lizu, Juarez Bueno e a senhora Maili Matoso apresentaram defesa conjunta. Os senhores Wagner Lara, Anildo Moreira, Jair Klasner, Maria de Fátima e a empresa elétrica e refrigeração não se manifestaram, razão pela qual foram declarados réveis. No relatório técnico de análise da defesa, a SESEC manifestou-se pelo saneamento das irregularidades referentes à ausência de designação de fiscais e pagamento em duplicidade. O Ministério Público de Contas opinou pelo cancelamento dessa representação de natureza externa e, no mérito, pelo conhecimento dessa representação e, no mérito, pela sua parcial procedência, aplicação de multa e determinação de restituição erária, a síntese do relatório que coloca em discussão. Senhor presidente, na discussão. Concedo a palavra ao ilustre procurador-geral. Obrigado, Excelência, senhores conselheiros, senhor relator. Percebo a necessidade, conselheiros, inclusive em razão da segurança jurídica, do devido processo legal, de fazer uma nova manifestação do MP de Contas em relação a este processo, Excelência. Isso no caminho da prescrição, conselheiro Antônio Joaquim, pois eu verifico que o processo diz respeito a uma representação em natureza externa que se refere a eventuais irregularidades em processos licitatórios e contratações ocorridas no exercício de 2015, conselheiro Walter Albano. Tendo-se protocolado a representação em dezembro do respectivo ano. E eu percebo, Excelências, que os responsáveis, o senhor Lizu Coberstein, a empresa elétrica e refrigeração Centro-Oeste, representada pelo senhor Nelson Carmo Cruz, e a senhora Maili da Silva Matoso, foram devidamente citados e apresentaram suas defesas já no exercício de 2016. Por outro lado, os senhores Jair Klasner e Wagner Lara da Siqueira também foram citados, sendo declarados réveis em 2016. Considerando, portanto, o decurso de prazo superior a 5 anos entre as efetivas citações até a presente data, sem julgamento do processo, é nosso dever reconhecer a prescrição com relação às irregularidades apontadas a esses responsáveis. Assim, eu me manifesto pela extinção do processo com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição em relação ao senhor Lizu Coberstein, da empresa elétrica e refrigeração Centro-Oeste Microempresa, representada pelo senhor Nelson Carmo Cruz, e da senhora Maili da Silva Matos, e senhores Jair Klasner e Wagner Lara da Siqueira. Contudo, Excelências, percebo que os senhores Anildo Moreira da Silva, Juarez Bueno Pacheco e Maria de Fátima da Silva Corrêa somente foram efetivamente citados em 2018,
oportunidade, lógico, em que ocorreu a suspensão e a interrupção da prescrição em relação a estes responsáveis. Assim, a prescrição não ocorreu em relação a eles. Desta forma, opino pelo não reconhecimento da prescrição em relação aos senhores Anildo Moreira da Silva, Juarez Bueno Pacheco e Maria de Fátima da Silva Correia, razão pela qual confirmo a parte do parecer do Ministério Público de Contas, que consta no processo em relação a eles, pela procedência parcial da respectiva representação. É o parecer, senhor presidente, senhor conselheiro e demais conselheiros. Continue em discussão. Na discussão, então, dada a manifestação do ilustre Procurador-Geral com a profundidade, com a substância que ele trouxe, eu retiro o processo de pauta para trazer o voto já considerando essa nova manifestação.